noite. Jesus abençoe. Só depois de sua voz sua. Viu? Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. A caridade material é caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos neste mundo, serias todo perfeito. Nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não vereis mais nos sombrios bairros que habitei, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudessem saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmo, porque o sabeis agora, esse feliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. Então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. Tem um pedacinho para terminar para poder concluir. A caridade consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazem neste mundo inferior, onde está encarnado no momento. Há um grande mérito, crede-me saber se calar para deixar falar um mais tolo, e ainda aí está um gênio de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não vê o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que, frequentemente, erradamente, crescem acima de vós, enquanto que, na vida espiritual, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis o mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensar sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar, que do pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar, por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Está falando da caridade material e caridade moral. Pelo adiantado da hora, eu vou passar a palavra para o nosso irmão Paulo, para continuidade, viu? Gente, boa noite, muita paz. A paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão bem? São João, animados aí para São João? Anarie. Por que
que quer dizer Anaí? Pular cobra, porque o povo quando fala Anaí pula, né? Deve ser alguma coisa, pula, né? Anaí. Bom, gente, peço desculpa aí pelo atraso, a estrada está bem cheia, né? Já hoje, quarta-feira, ou amanhã é feriado, né? Ou já resolveu hoje dar no pé para pegar o friozinho da noite. E aí atrasa um pouco porque a gente faz um planejamento assim, pega esses engarrafamentos, muito caminhão na estrada e tal, então chegamos, quem de atraso, peço desculpa a vocês. O nosso tema de hoje é falta e reparação, e sobre esse tema a gente já ouviu falar bastante, mas na nossa vida de um modo geral, porque eu estava fazendo uma análise aí do censo, né, do censo demográfico. Em 1889, 100% da população brasileira era católica, 100%. Então, a gente tem aí no século XIX, final do século XIX, uma população que conhecia só uma versão da história. E essa versão, ela passa de pai para filho e cria no nosso imaginário uma espécie de conceituação sobre como é que funciona essa ideia da nossa relação com o mundo espiritual, essa nossa relação com Deus. Como é que funciona isso? Né? E aí, obviamente, que quando a gente vai passando ao longo do século XX e muitas outras coisas vão acontecendo, né? Então surgem aí os movimentos evangélicos, depois esses movimentos evangélicos, que quando a gente fala da religião evangélica, a gente não está falando de uma só denominação, a gente está falando de várias. Tem os pentecostais, tem os tradicionalistas, tem o neopentecostal, tem aqueles sem identidade. São mais de 100 mil templos religiosos só dos evangélicos no Brasil, 17 abrem por dia. E todos esses, de certa forma, eles têm a mesma fórmula dentro do pensamento de que existe uma lei e que se você não cumpre essa lei, você é castigado pela ação divina. Esse ponto, ele é extremamente comum, porque é um pensamento de que Deus quer que todo mundo seja bom, que todo mundo seja perfeito, que todo mundo seja caridoso, amoroso, e que se a gente desviar da linha, catapimba na nossa cabeça. O que é que Deus faz? Deus nos pune, nos dá um destino que não é nada bom. Quando a gente morre, a gente pode ir para lugares desagradáveis, por punição, por não termos vivido uma vida venturosa, e por esse motivo nós conhecemos aqueles que são tementes a Deus. O que é temente a Deus? É aqueles que temem a Deus, aqueles que têm medo de Deus, porque Deus castiga aqueles seus filhos que não fazem aquilo que eles deveriam fazer. Só que eu queria aqui fazer uma reflexão com vocês sobre essa lógica, desse mecanismo assim, porque a gente sabe que o universo, ele precisa de um aspecto chamado harmonia para poder funcionar. Amanhã de manhã, não importa se está chovendo ou não, mas o sol vai estar em algum lugar no céu, e a gente vai saber que o sol está no céu porque é dia, e o dia vai passar todo o seu ciclo, e à noite o sol vai se pondo, e daqui a pouco tem nuvens, ou lua, estrela no céu, vai depender aí da época do mês, a época do período da lua, você vai ver ela mais cheia, um pouco mais vazia, aquele sorriso do gato, né? Então a gente vai percebendo que esses ciclos que a natureza ensaia e que sistematicamente esses ciclos se repetem, isso tem a ver com a perfeição do mecanismo universal. Quando você planta uma semente, se você der as condições precípuas para o desenvolvimento da semente, a semente vai germinar. Você não tem dúvida. Imagina um agricultor, um rapaz estava dizendo que ele queria saber quem é que tem a coragem de enfiar na terra 2 milhões de reais em semente. Imagine, você vai ali e compra 2 milhões de reais de semente e bota na terra, embaixo da terra, enterra literalmente 2 milhões de reais. Por que a pessoa faz isso? Porque ele tem certeza de que essa semente que foi colocada na terra vai germinar e que vai produzir uma safra, e dessa safra ele vai tirar os 2 milhões que ele colocou embaixo da terra e mais alguma coisa que é o seu lucro. Então ele só faz isso porque ele confia na natureza, ele não tem aquela coisa a natureza não é aleatória, que faz uma coisa hoje, amanhã faz outra coisa. Agora, vocês já imaginaram, se no meio desse mecanismo perfeito pudesse acontecer
algo que não está dentro da ordem divina. Imagine que a semente dissesse, não, hoje eu não vou germinar. A semente, de repente, o cara planta uma semente de soja e nasce uma goiabeira. Você ia imaginar que seria interessante? A semente, não quero ser soja não, quero ser goiabeira. E aí nasce uma goiabeira. Ou então nasce simplesmente um poste. Nasce um poste, né? Um poste com luz e tudo. Então você imagina, se o universo fosse assim, na hora que de repente uma célula fosse se desenvolver para produzir outra célula, ela podia produzir um olho no lugar do intestino, por exemplo, e de repente você está em uma visão de dentro da barriga, porque o olho apareceu no lugar errado. É assim que acontece? Não, não é. Então não existe desequilíbrio em termos da lei. O que existem são movimentos que estão acontecendo sobre a égide de uma lei, sobre a proteção de uma lei. Então, todos esses mecanismos que estão acontecendo aqui embaixo, eles têm a força de uma lei que organiza tudo e faz com que tudo seja absolutamente perfeito. E aí é que entram duas maneiras de você entender como essa organização se dá. A primeira é quando você tem um ser que é o zelador desse processo, que cuida dos mínimos detalhes desse processo. Então o que ele faz? Ele coloca a mão dele ali e a semente germina. E de repente, para que não nasça um coqueiro no lugar de uma planta soja, ele simplesmente cuida de cada transformação da semente para que ela se dê em uma planta de soja, em uma árvore, uma sojeira, é assim que se chama? É sojeira? É assim, é o pé da soja. Não deveria ser, né? Sujeira ruim. Então, de repente, nasce ali um pé de soja e não um pé de goiaba ou um manueiro, qualquer coisa assim. Então, para que isso aconteça de forma ordenada, a mão de Deus está atuando o tempo inteiro naquelas coisas. Então, quando você diz assim, se Deus quiser, eu chegarei naquele lugar. O que você está dizendo? Que para você chegar naquele lugar, Deus tem que querer e a mão de Deus tem que te conduzir e te colocar naquele lugar. Tá certo isso? Você diz assim, você passou do vestibular? Passei, graças a Deus. Quer dizer o quê? Que Deus, em um determinado momento, Ele fez alguma coisa para que você pudesse passar naquela prova. Você melhorou? Melhorei, graças a Deus. Você tomou remédio, você foi no médico, você fez tudo, mas quem realmente permitiu que você se curasse foi uma intervenção divina na sua vida. Esse é o pensamento, que ele tem um nome, ele é chamado de pensamento teísta. O que é o pensamento teísta? É o pensamento em que Deus cuida de cada detalhe da sua vida, nos mínimos detalhes da sua existência. Só que o povo não fica satisfeito com isso, porque ele há de pensar o seguinte: será que Deus agora, ele estaria preocupado mais em cuidar dos mísseis que estão caindo nos céus das cidades, ou de repente o fato de eu não ter ajudado uma senhora a atravessar a rua, um senhor cego a atravessar a rua? O que seria mais importante? Cuidar dos mísseis que estão matando milhares de pessoas numa cidade, ou de repente o simples atravessar da rua de uma pessoa que não tivesse capacidade de enxergar? Então, alguém pensa assim: será que Deus se ocupa mesmo de todas as coisas? Ou será, olhe bem como a cabeça da gente é, que Ele criou leis universais tão perfeitas que essas leis regulam o funcionamento das coisas sem que Deus precise estar necessariamente colocando as mãos ali? Olha o que eles estão dizendo. Ao invés de ter uma entidade se intrometendo, metendo uma mão na vida das coisas, você tem leis perfeitas que regulam todas as coisas. E com isso, no momento em que algo sai da ordem, você imediatamente tem a ação de uma lei que faz com que as coisas voltem para a ordem. E é nesse mecanismo de equilíbrio que você encontra a harmonia do universo. Só que esse povo que disse essa ideia sobre a lei, eles foram muito criticados, porque, segundo eles, Deus teria criado as leis e ido embora. Não precisa mais de Deus. Por quê? Porque as leis regulam todo o universo. O pensamento teísta, ele não necessariamente é um pensamento que pressupõe a existência de um ente regulador central para fazer as coisas acontecer.
É por isso que o raciocínio espírita ele é sempre um raciocínio de síntese. O raciocínio de síntese ele é assim, por exemplo, o criacionismo é a tese segundo a qual Deus fez os homens à sua imagem e semelhança. O que quer dizer que desde o primeiro momento que o homem surgiu sobre a terra, ele é do jeito que ele se encontra hoje. Tem nariz com 2 buraquinhos, tem 2 orelhas, desse jeito, não tem pelo no corpo, as formas são essas, ele é bípede. Ele sempre foi assim porque ele foi criado assim. O macaco sempre foi daquele jeito, o pato sempre foi daquele jeito e a galinha sempre foi daquele jeito. Isso é o criacionismo. Deus criou o mundo do jeito que o mundo é. Só que existe uma outra corrente que diz assim, Deus criou um germe que se desenvolveu e foi se desenvolvendo até chegar aonde nós estamos hoje. Isso é o evolucionismo, que pode ter uma criação divina ou não, né? Você pode ter simplesmente um dia, essa tese é engraçada, você tem lá o nada. O nada, o que é o nada? O que é o nada? Vocês já pararam para pensar o que é o nada? Uma escuridão. O nada é a única coisa que o nome não corresponde a coisa alguma. É a única coisa no universo que o nome não corresponde a coisa alguma. O nada. Porque normalmente quando você fala assim, alfinete, é um alfinete. Né? Você fala botão, é um botão. Pedra, é pedra. E o nada? Nada. E o que é nada? Nada. Então nada é a ausência absoluta de qualquer coisa. Então, qual que é a tese dos caras? Um dia, o nada resolveu. Como é que o nada resolve? Como assim? O nada resolve? Partindo de hoje, o nada resolveu explodir, virar alguma coisa. Essa é a tese. Para você esquecer que Deus existe. Considere isso. Então, a doutrina espírita é uma doutrina de síntese, porque ela pressupõe o criacionismo, ou seja, fomos criados simples e ignorantes. E tem uma lei que faz com que tudo aquilo que é criado a partir de um determinado instante, ele se desenvolva para chegar ao seu estado pleno, seu estado maior. E isso é uma lei de progresso. Só que é uma lei que não age sozinha. Porque para que essa lei aconteça, para que o progresso aconteça, eu preciso, por exemplo, da lei de criação. Eu preciso estar no processo, eu preciso ser desenvolvido, eu preciso acontecer. Eu preciso de uma lei de destruição. Por que eu preciso de uma lei de destruição? Porque se não houver a destruição, não há renovação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo com cara de quarta-feira, véspera de São João, viu? Só vou avisando. Se não existisse a destruição, como seria o mundo? Se não existisse a morte, como seria o mundo? Diga aí. Pense aí um minuto. Se não existisse a morte, como seria o mundo? Superlotado. O que vocês acham? Morte nenhuma. Não é só de gente, não. De tudo. De qualquer coisa. Se não existisse a morte sobre a Terra, como seria o planeta? Acho que nem seria o planeta. Não seria o planeta? Existiria. Não existiria o planeta? Gostei da sua ideia. Vamos mais aí? Seria uma coisa estática. Uma coisa estática? Uma coisa estática. Eu penso aqui na evolução, como seria. Eu penso na evolução, como seria. Como seria? Pense assim. Para que houvesse uma planta, a semente precisava se destruir. Porque a semente se destrói para nascer a planta. Então a semente morre para nascer a planta. Se a semente não morre, como é que nasceria a planta? Então não ia ter planta. Para que uma partícula se junte com outra para formar uma terceira, água, por exemplo, você tem hidrogênio, oxigênio, forma água. Para que elas possam formar a água, elas deixam de existir e morrem, entre aspas,
como as suas substâncias individuais para se transformar num terceiro. Se não houvesse o aniquilamento e a morte, não haveria água, não haveria ar, não haveria carbono, não haveria matéria. Se não houvesse a destruição, nós não estaríamos aqui. Nós só estamos aqui porque existe a destruição. Dá para entender isso? Então, é lei. Assim como também é uma lei importante, uma lei de trabalho. Por que a lei de trabalho é importante? Porque se você olhar que a lei de trabalho é uma lei de CLT, o trabalho da carteira assinada, esse é um nível de trabalho periférico, visual. Mas, por exemplo, quando as partículas estão lá, os elétrons, os átomos estão se mexendo, eles não estão trabalhando? Meu pai trabalha até hoje e eu também. E tudo na natureza se move, e tudo que se move está em trabalho. O trabalho é uma lei da natureza, isso está lá no Livro dos Espíritos. Então tudo trabalha. Se não houvesse o trabalho, o que ia acontecer com o mundo? O que ia acontecer com o universo? As estrelas, os movimentos todos, o ar, etc. Nada ia trabalhar, ia ficar tudo nada. Ao nada aí. Então, quando essas leis estão colocadas como leis morais e também como leis divinas, é para a gente entender que sem essas leis não há o que se falar de progresso, de evolução, de lei moral, de nada, absolutamente nada. Só que Allan Kardec fez uma coisa interessante quando ele criou essa ordenação, ele apresentou as leis morais. A primeira lei que ele colocou lá foi quiz evangélico, quiz. Qual foi a primeira lei? A lei de Adoração. adoração. Por quê? A primeira coisa que você tem que considerar quando você fizer qualquer raciocínio sobre espiritualidade, transcendência, sobre a vida, sobre a existência, qual é a primeira coisa que a gente deve considerar? A existência de Deus. Por isso, a lei de adoração. Por quê? Porque é a partir de Deus que tudo se desenvolve. Só que tem uma coisa interessante que Allan Kardec faz. Quando ele apresenta as leis morais, em um determinado momento, ele apresenta a lei de reprodução, apresenta a lei de conservação e apresenta a lei de destruição. É um código, isso é chamado de código Trimurti. Vocês vão encontrar isso em todas as literaturas orientais, essas três leis nessa mesma ordem. São três entidades, chamadas entidades divinas: Brahma, Vishnu e Shiva. São as três que estão lá. Estão na doutrina espírita, porque é uma doutrina de síntese, gente. Ela pega os conhecimentos do Oriente, do Ocidente, junta e dá provimento. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar cumprimento. Vocês acham que a humanidade se perdeu ao longo de 10 mil, 20 mil anos de filosofia, de pensamento existencial, para simplesmente descobrir que estava errada? Não, existem coisas ditas com palavras tais que podem parecer que sejam de um significado, mas quando surge uma doutrina que explica tudo isso, ela pega esses conceitos, arruma e entrega. Olha, os orientais não estavam errados, os ocidentais não estavam, eles talvez estivessem olhando para um lugar errado a respeito dessa verdade. Então, do mesmo jeito que eu falei a vocês do criacionismo evolutivo, evolucionista, nós temos aí uma situação interessante. Esses códigos tribúticos, eles estão nas outras literaturas, que estão na doutrina espírita. Mas observe que a lei de progresso, ela só aparece depois de uma outra lei. Qual é? A lei de sociedade. Por quê? Porque eu preciso de você para evoluir. Nós estamos falando de evolução espiritual, no sentido do espírito com E maiúsculo. Então, por que eu preciso de você para evoluir? Quem me ajuda? Compartilhar experiências. Compartilhar a experiência? Ok. O que mais? Um de cada vez, para não dar confusão.
Por que é importante nós estarmos juntos para que a gente possa evoluir? Por quê? O que vocês acham que é importante? Por quê? Desenvolver afeto. Hã? Desenvolver o afeto. Desenvolver o afeto. Muito bem. Mais o quê? Não tem resposta certa não. O que vocês falarem eu vou dizer que está certo. Pode falar, pode ficar tranquilo. Não tem problema. Hein? Por que vocês acham que a gente tem que estar junto para evoluir? Por quê? Como cada aluno está num determinado nível dessa escala evolutiva, e não são todos iguais, então a partir daí, aquele mais desenvolvido ajuda a desenvolvimento do mais retardatário e assim sucessivamente. E dentro desse princípio aí, nós vamos evoluindo como assim está, né? Indefinidamente, ó, infinitamente. Isso vai mesmo. estar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O seu raciocínio está perfeito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta só para complementar sua resposta muito boa. E o inverso? Por exemplo, quem está menos desenvolvido ajuda quem está mais desenvolvido também? Sim. Como? Geralmente, nós somos o instrumento para aquele outro que está mais desenvolvido, para que ele aplique na prática toda aquela teoria, todo aquele conhecimento adquirido. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Exatamente isso. Como é que eu vou aprender a perdoar se não aparecer na minha frente um carne de pescoço? Um estupício. Diga aí, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou dizer assim, eu já sei perdoar, sou uma pessoa ótima, mas não aparece ninguém para me provocar, aí eu fico só no discurso. Aí quem não me conhece, ou quem me conhece, falar e dizer, não, vocês aí os senhores. Agora, quando aparece uma pessoa que me testa no mais extremo dos meus limites, é nesse lugar que eu vou aprender de fato a usar aquilo que eu estou usando como teoria. Como é que eu vou aprender a amar incondicionalmente se todo mundo que convive comigo me ama de uma forma alucinada? Eu vou ser amado e vou me sentir amado tanto que eu não vou nem ter trabalho para amar ninguém. Por quê? Porque se todo lugar que eu chego todo mundo me ama, eu preciso encontrar alguém que não me ame para que eu possa com ele desenvolver a possibilidade de amá-lo, mesmo que ele não me ame. O nome disso é amor incondicional. Porque o amor condicional é assim, eu te amo se você me amar. Então, por exemplo, eu chego lá e digo assim, eu te amo muito. Aí a outra diz, eu te amo muito, muito. Pronto, aí acabou. Aí muito, aí acabou. Está entendendo? Por quê? Porque eu tenho que devolver o amor que você me deu. Eu tenho que te pagar o amor que você me deu com o meu amor. Agora você imagina a pessoa dizer eu te amo e a pessoa fica calada. E representa o quê? A pessoa dizer eu te falei, eu te amo, você não fala nada. É assim. Aí então a pessoa fala assim, eu te adoro. Adoro vale quanto? Amor vale 10, adoro vale quanto? 3. Quando alguém fala isso para alguém, quer dizer o quê? Fica o seu amor, que eu te dou a minha adoração, que é o xing-ling. A gente transformou relação em moeda. E isso não tem nada a ver com evolução, isso tem a ver com ego. O ego se satisfazendo pelas benesses que o outro está promovendo. Como é que Jesus ensinava isso? Quando você for fazer algo para alguém, faça para aquele que não tem nada a te dar de retorno. Porque se você fizer para quem pode te dar de volta, esse vai te dar e você não vai saber se realmente aquilo que você fez desinteressadamente. Ou aquilo que você fez e já está recebendo agora o seu benefício, o seu pagamento. Então, quando você estiver diante de alguém, faça sem esperar retorno. Amar alguém sem saber a quem. Fazer de uma forma tal que você não tenha absolutamente nenhuma expectativa. Não é que você não vai receber, é que você não espere receber. Então a pessoa que ama assim, ela ama
como essa luz está nos amando aqui nesse instante. Essa luz está perguntando se eu gosto dela ou não. Essa luz pergunta se eu prefiro amarelo ou branco. Essa luz pergunta se ela está, por acaso, ofendendo os meus olhos. Não, mas ela está iluminando do mesmo jeito. Por quê? Porque a natureza da luz é iluminar. Independente do que eu queira fazer, o que eu ache sobre ela, se ela é bonita ou feia, não importa, ela continua me iluminando, porque sua natureza é iluminar. Assim como, para aprender a amar, eu preciso aprender a desenvolver uma capacidade amorosa que supere as resistências do outro. Por quê? Porque o meu amar não depende de você, só depende de mim. Faz sentido isso? Muito bem. Agora, é claro que nós não temos essa formação. É claro que nós não temos essa capacidade. Por que a gente não tem essa capacidade? Porque a gente foi feito, em um determinado momento, nós fomos feitos simples e ignorantes, porque não sabemos. A gente não sabe nada disso. A gente está aprendendo tudo isso. Aí vem o Espírito e diz assim, olha, você é isso assim, assim. Por isso, uma demonstração da bondade de Deus foi nos ofertar o privilégio da imortalidade da alma e da mediunidade. Por quê? Porque foi justamente os Espíritos que trouxeram para nós a dimensão evolutiva, dizendo, olha, quando você desencarna, você continua vivo, experimentando aquilo que você viveu na sua encarnação precedente. A gente ia saber disso se não viesse um sujeito lá para cá dizer para a gente isso. Não ia saber. A gente só ia descobrir isso depois. Então, dentro das ferramentas que o ser simples e ignorante tem, ele tem a inteligência, ele tem a consciência, ele tem a capacidade da transcendência e ele tem um intercâmbio com outras dimensões que podem nos auxiliar a descobrirmos que o esforço que estamos empreendendo para o desenvolvimento moral, para o progresso, ele vale a pena mesmo e apesar das dificuldades que estamos enfrentando nos nossos convívios sociais. Mesmo dentro de casa tendo uma parada dura, esses irmãos estão dizendo para a gente, vale a pena amar. Por que vale a pena amar? Porque esse personagem que está vivendo aqui, em um determinado momento, ele vai desencarnar. E quem é que vai ficar no lugar dele? Ninguém. Mas o que ele vai levar para o plano espiritual? O tudo que ele viveu nessa experiência e continuará reverberando no plano depois, para se preparar para voltar em uma outra edição de um outro ser diferente, em outra capa, para viver uma outra experiência. Isso é uma coisa maravilhosa, é um presente de Deus. Por isso que quando a gente pensa na mediunidade, no intercâmbio, a gente não pensa no fenômeno, tem que pensar no intercâmbio transdimensional, com um fito de desenvolvimento e evolução. Todos nós estamos evoluindo. Agora, os relatos que chegam são assim. Quando você pega, por exemplo, os livros de Manuel Filomeno Miranda, você pega os livros que contam, os livros de Emmanuel, aqueles livros, as histórias de Neio Lúcio, de Humberto Campos, Irmão X, quando você pega lá o Irmão Jacó, e você pega da existência e do desenvolvimento e do progresso. Essa relação social, ela não extingue ao final da vida carnal, ela continua existindo, assim como os meus pensamentos, as minhas relações sociais, elas vão para além túmulo. Olha que legal! Ou seja, eu estou no meu conflito aqui agora, desencarnei, não acaba o conflito. Não é porque a pessoa morreu, acabou a confusão. Não, continua a confusão. Continua como? Através de um intercâmbio mental, de sintonia entre esses indivíduos, que faz com que nós continuemos entrelaçados ao longo das nossas existências, até que nós tenhamos a condição de resolver estes problemas.
Imagina só o seguinte, eu vou viver aqui na Terra, eu cheguei, saí ali, comecei, peguei meu carro e atropelei 50 pessoas porque eu queria. Eu não gostava deles, eles estavam vestidos ali com a roupa do tipo que eu não gosto. Eu peguei o carro, joguei em cima, atropelei 50 pessoas. Mandei para a terra do prejuízo. 50 pessoas. Esses espíritos vão ficar satisfeitos comigo? Não. Imagine o seguinte, eu estou vivendo aqui, desencarno, vou viver lá em outro lugar, e eles vão viver lá em outro lugar, e onde é que a gente vai consertar esses processos aqui? De que forma? Através da reencarnação. Porque é a reencarnação que vai fazer com que nós tenhamos a oportunidade de voltar a conviver juntos, para que nós possamos, de repente, refazer esse lugar no erro que foi cometido. Eu falei do organismo da lei, do equilíbrio da lei, porque nesse momento eu pratiquei um ato que causou um desequilíbrio, eu matei a pessoa. Então, quando eu fiz isso, eu criei um desequilíbrio. Como é que a lei age sobre mim? Olha que coisa interessante. Primeiro, nos mantém conectados mentalmente. Nunca mais a gente se perde. Esses indivíduos, para o bem ou para o mal, estariam conectados numa malha fluídica forte. Mas eles voltarão a se aproximar quando chegar o tempo certo, para que aquela aproximação resulte em uma aproximação positiva. Então, mamãe está aqui, papai está aqui, cria um ambiente de frequência mental favorável, o espírito que vai pegar uma oportunidade na Terra, aproveita a encarnação e vem naquela casa especificamente, porque é naquela casa que ele tem que nascer. E por que é naquela casa que ele tem que nascer? Porque se ele nascer lá no Polo Norte e não conhecer essas pessoas, aqui não adianta nada, ele tem que viver junto com essas pessoas. Isso é uma lei de sintonia, que faz com que a gente se aproxime daqueles com os quais nós precisamos viver. É por isso que tem, às vezes, encontros agradáveis aqui na Terra e tem encontros que não são. Tem encontros aqui que não são agradáveis? Tem. Muitos, né? Por que Deus manda essa pessoa para dentro da nossa casa? Porque é o exercício da caridade universal, nos ofertando oportunidade para que com essa pessoa nós possamos fazer aquilo que não fizemos da outra vez. Façamos o contrário, ao invés do ódio, ao invés da morte, ao invés do desamor, o amor, a vida, a união, a fraternidade, para que esse laço mude de condição e a gente possa então viver a nossa vida, dar continuidade à nossa vida dentro dos auspícios, sob os auspícios dessa lei de equilíbrio, que é a grande lei universal. Está claro isso? Agora, se eu, ao invés de fazer isso, quando recebo esse presente de Deus, que é um presente, pode ser um desconforto, mas é um presente. Quando eu recebo esse presente, se eu abandonar esse presente e largar para lá, o que é que acontece com a minha encarnação, do ponto de vista evolutivo? Diga aí. Perco oportunidade, gente. Você sabe quantos anos leva para duas pessoas nascerem juntas na mesma casa? Já fizeram essa conta? Às vezes leva milhares de anos. Então você está vivendo o plano espiritual, sentindo a necessidade, pensa, está conectado. A culpa está lhe remetendo àquela situação daquela pessoa e vice-versa. Tem um conúbio mental ali, complicado. E isso faz com que, apesar de todo o desenvolvimento e o progresso do espírito, você não tenha felicidade e paz. Por quê? Porque está conectado numa situação que está lá presa lá do passado. Aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo que o espírito suplica uma encarnação. Implora uma encarnação com aquele que está ali. Traz de volta. Aí vem e nasce aqui agora os dois juntos. Qual é o momento agora? O momento agora é o momento chamado momento do amor. A prova do amor. Por isso que quando o neném nasce, chega em casa, a mãe sabe quem é o filho? Quando bota no braço? Sabe? Vocês não estão respondendo nem isso, né, gente? Estão com cara de quarta-feira. Não comer amendoim hoje, não, tá?
Valeu nosso Senhor Jesus Cristo. Em Santa Amaro, comer amendoim hoje, é? Ave Maria. A mãe não tem consciência, né? A mãe não tem, nem o bebê tem. Você já pensou se o bebê olhasse para a cara da mãe e dissesse, eu sei quem você é. Você me envenenou na outra vida e você acha que eu vou botar a boca dessa mamadeira sua? Quem garante que você não botou estriquinina aí dentro? Como da outra vez? Faz isso? Não. Acorda a mãe de 2 em 2 horas para a mãe dar a mamadeira para ele, o peitinho lá para ele beber o leite. Não é assim? E a mãe faz o quê? Cada vez que ele pede, cada vez que ele mama, ela se apaixona mais por esse filho. Acontece isso, gente? Acontece. Sabe por que acontece? Porque a natureza faz com que, na hora que o neném pega o seio da mãe e começa a mamar, ele produz no cérebro da mãe uma substância chamada de ocitocina, que faz com que a mãe se apaixone terrivelmente por essa criança. E ao sugar o seio da mãe, ele também produz ocitocina no cérebro dele e os dois ficam juntos, amorosamente, quimicamente juntos ali, mãe e filho. A natureza é muito mais. Quem não tem leite? Quem não tem leite, A mãe que não tem leite. tem outras formas de fazer. Quer ver uma coisa? O olho. A forma mais importante de desenvolvimento cerebral de uma criança é a mãe botar a criança nessa posição, mesmo que não tenha leite, e olhar nos olhos dele. Porque não é só isso que está rolando. Isso aqui produz também dopamina. Isso produz outras substâncias que são igualmente incentivadoras desse amor. Então aqui, ó, você está olhando para o neném, o olho 20 centímetros é a distância de um olho para o outro, mais ou menos, isso aqui, faz com que o cérebro dessa criança tenha um grau de desenvolvimento muito mais acentuado daqueles que não têm esse encontro. Por exemplo, aqueles que são colocados no lugar sem a presença da mãe. Eles vão ter que levar muito mais tempo para desenvolver aquilo que uma criança desenvolveria em poucos dias. Do ponto de vista cerebral, não sei se vocês sabem, mas o cérebro humano leva 23 anos para se desenvolver e chegar no estado de madureza. É o órgão mais lento do desenvolvimento do corpo humano. Então, isso eu estou dizendo a vocês porque a natureza dá seus pulos, cria as condições predisponentes, dá tudo, esquece quem é, esquece quem foi, dá a condição da indução amorosa, da aproximação dentro da mesma casa, mas existe um negócio chamado livre-arbítrio, que faz com que a gente simplesmente diga, não quero. Pega o neném e entrega para a avó criar. Por quê? Porque eu não quero estragar minha vida, eu estou muito jovem, eu quero viver, eu quero curtir, mamãe cuide aí. O pai, por sua vez, também irresponsável, não é meu, ou então não é meu, se foi eu, não sei, e vai embora e larga a pobre da mãe lá, abandonada no meio da estrada. E essas oportunidades, todas que eu estou dizendo a vocês, que são oportunidades da graça divina, de uma lei universal, que é uma lei de reprodução, que é uma lei de amor, que é uma lei de caridade, que é uma lei de sociedade, que é uma lei de trabalho. Todas essas leis juntas estão ali. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E a teimosia do livre-arbítrio humano diz, não quero, pronto. A gente tem que dizer, está certo. E o que acontece depois? Esses espíritos se separam, não se juntam, não se aproximam e continuam com os mesmos grilos na cuca depois. Agora somados o seguinte, quando o cara chega lá achando crente rente do sucesso, construiu um monte de coisa, virou espírita, construiu um hospital espírita, fez um monte de coisa, aí vai chegando todo cheio de panaviar e o outro chega e diz, cara, irmão, o que você fez daquele menino que eu te mandei lá, você cuidar dele? Ah, aquele responsável? Não, aquele não era. Aquele era a única razão de você ter encarnado. Esse negócio de hospital, de colégio, de creche, você fez o que quis, mas a única coisa que você precisava ter feito era ter se ajustado com aquele que você abandonou na estrada. É por isso que quando você pega o Código Penal da Vida Futura,
3 movimentos da alma são extremamente importantes para neutralizar as atrapalhadas que a gente comete no caminho por ignorância. O arrependimento, que é o sujeito tem que estar disposto a reparar aquilo que ele fez. E como é que ele faz isso? Realmente, eu não devia ter feito. Vou dar um exemplo para vocês. Existia um cidadão, está na literatura espírita, ele era um feitor de escravos. E aí, como é que ele fazia com os escravos? Fujões. Quando ele pegava um fujão, que era aquele que tinha que ser castigado, ele botava o braço do sujeito numa moenda e moía o braço dele numa moenda. O sangue descia e escorria no melaço e ficava grito, aquele cheiro de cana com sangue, coisa horrível. E ele fez isso sistematicamente. Quando ele desencarnou, onde ele foi parar? Do R$1, se vocês adivinharem. Ele foi parar onde? Não. Umbral é bom. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Ele construiu mentalmente uma moenda nos mesmos moldes daquela que ele usava para moer os braços daquelas pessoas, porque no plano espiritual, gente, o reino é de consciência. É como se a gente tivesse uma espécie de sonho, que você cria tudo no sonho, não cria tudo no sonho? Não aparece casa nova, carro novo, não aparece tudo assim no sonho? É a mesma coisa, você cria uma imaginação dentro de uma projeção mental, passa a viver dentro dela, e essa moeda dele, ele sentiu o cheiro do sangue misturado com o bagaço da cana, e o barulho dos gritos, por anos. Aí o que ele pediu? Ele implorou que ele viesse à Terra e que a sua encarnação fosse tal que o braço dele passasse por uma experiência de dor, daquela experiência lá, para que ele pudesse, no seu corpo, na sua alma, sentir a dor que ele fez no irmão seu passar. Aí ele vem à Terra com uma programação mental que incluía em um determinado instante largar o braço dele numa prensa, ou alguma coisa assim, para que ele pudesse sentir. Quem está impondo isso a ele? Foi Deus? Não, a consciência dele que fez isso. Ele construiu para si mesmo esse processo aqui. O nome disso aqui, gente, é expiação. Primeiro movimento, arrependimento. Segundo movimento, expiação. Quando o sujeito expia, ele está passando pela experiência que ele fez o outro passar, para que ele, sentindo a dor e a experiência forte no seu campo mental, ele possa se sentir ou se colocar no lugar do outro, e não mais na posição superior, mas na posição daquele que foi castigado. Só que tem um detalhe: eu moí o braço do cara. O que adianta eu moer o meu braço? Será que aquele que teve o braço moído vai ficar satisfeito simplesmente de eu ter o meu braço moído? Será? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquele que o braço que eu moí, botar aqui dentro da minha casa e despejar sobre ele uma camada de amor tal que ele tenha a certeza que nunca mais, em vida nenhuma, eu queira arrancar dele sequer um pedaço de unha, quanto mais um braço. O nome disso é reparação. Porque se eu não fizer a reparação acaba com o mal na origem. Porque se eu não fizer isso, a gente entra num círculo vicioso. O sujeito, ele vai vir para minha casa, vai me agredir. Eu vou ficar zangado com ele, eu vou agredir ele. E a gente continua vivendo esse círculo vicioso. Se vocês pegarem os livros de Dona Ivone Amaral Pereira, tem lá uma trilogia, que eu não sei se... são 3 livros mesmo. Se você pegar esses 3 livros que ela conta uma história sobre a vida dela e personagens, tem personagens que levaram mais de 500 anos nesse círculo. Em várias encarnações sucessivas, um prejudicava o outro prejudicava um, e eles iam para o plano espiritual, voltavam, e sempre desacertados, até descobrirem que a sua relação tinha que ser na base do amor. Mais de 500 anos para aprender um negócio desse. Quantas encarnações? 3 encarnações de suicídio dela, dele. Imagina, situação.
O nome disso é cabeça durice, o nome disso é ignorância, porque a gente desconhece a lei. Então, essa falta que é o momento em que eu crio um desequilíbrio na minha harmonia, ela exige uma reparação. Agora, observe uma coisa interessante, que foi o caso desse exemplo que eu falei para vocês. O cidadão que vinha com a programação de perder o braço, em um determinado momento, ele está encarnado e não era uma pessoa desprezível não, gente. Era um homem muito bom. Ajudava muita gente, fazia de maneira desinteressada, era um trabalhador espírita de altíssima competência. Mas ele tinha um ofício, ele trabalhava com a máquina, e um belo dia ele perdeu a ponta do dedo. Aí o povo fez uma reunião mediúnica, porque como é que uma pessoa boa daquela se acidenta daquele jeito? Por que os espíritos não tomaram conta? Olha a história, gente, da lei. Por que não tomaram conta? E aí a explicação veio o seguinte: em condições normais, essa encarnação dele era para que ele perdesse o braço. Mas como ele fez tudo o que ele precisava fazer em 2 vidas na frente, fez agora, esse corte do braço tornou-se desnecessário. Por quê? Porque não há mais a culpa, porque houve a reparação. A minha pergunta é o seguinte: aqueles que estão na nossa vida hoje, quantos estão na fase da culpa, do arrependimento? Quantos estão na fase da expiação? E quantos estão na fase da reparação? Quantos são aqueles que estão aguardando, sentados no banco do tempo, a nossa iniciativa para repararmos aquilo que em outras vidas nós fizemos? Um amigo falava para mim que o pai dele era a pior pessoa do mundo, porque fazia tudo errado dentro de casa. E aí ele ficou com ódio do pai, ódio terrível do pai. Cresceu assim, se tornou um advogado, pai de família, uma pessoa bem sucedida economicamente. E aí um dia tocou o telefone na casa dele e ele foi para a delegacia para pegar o pai que tinha caído na sarjeta da rua. E o delegado que estava ali lavrando ali o auto tal, do que aconteceu, era um ex-colega de faculdade, e ele ficou morto de vergonha porque ele foi buscar um pai ébrio na rua, caído na sarjeta, gente. Ele achava aquilo ali o pior das sensações da vida. E aí, isso passou o tempo, ele estava numa igreja e chegou uma vozinha assim no ouvido dele, dizendo assim: ó, você precisa viver melhor que seu pai. Não perca tempo da encarnação. Aí ele achou estranho, mas resolveu aquecer e foi na casa do pai e chegou lá e fazia assim, ó. Ele chegava assim, para ir botar a mão na cabeça do pai, aí não conseguia porque a mão não descia, gente. A raiva era tanta, ele não conseguia, e a mão, ele botava a mão e não descia. Aí o tempo foi passando e ele foi amolecendo e foi chegando perto, até que tocou o braço, tocou a cabeça do pai, e aí aquilo foi progredindo de uma forma tal que em alguns meses ele já conseguia movimentar o braço, abraçar o pai, esboçar de lado a lado um sorriso. E aí foi crescendo, ele já conseguia pegar o pai e botar no carro para passear. Ele começou a descobrir um pai que ele não sabia se tinha, ele achou que nunca tinha tido, começou a descobrir um pai velho, que era o pai que ele realmente precisava trabalhar melhor. E o pai começou a descobrir um filho que ele nunca na vida imaginou que tivesse. Teve que ter uma iniciativa para que isso pudesse acontecer. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando ele estava em um outro lugar e ouviu a seguinte voz dizendo para ele: olha, seu pai foi o melhor pai que você podia ter. Aí ele chegou e disse: agora foi de noite. Porque como é que um pai daquele pode ser pai bom em algum lugar? Aí ele começou a pensar sobre isso. E ele falou assim para mim: Paulo, eu descobri por que é. Porque meu pai jogou fora a vida dele para que eu não jogasse a minha.
Eu fiquei pensando naquilo, eu digo, rapaz, de onde você tirou essa ideia? Eu fiquei pensando assim, né? Você vai me perguntar assim, Paulo, qual é a explicação que você pode dar para isso? Eu digo, rapaz, pense assim, ó, 3 encarnações passadas, esse espírito do filho terminava a vida sempre como um bêbado caído nas ruas das cidades, um drogado com a vida destroçada. Qual é o professor que tem que vir para um aluno desse? Professor Molengas ou um professor Dorengas? O que vocês acham? Ele teve que ter um pai que mostrasse de forma contundente as consequências na família de ter alguém daquele jeito, para que ele tomasse um asco tão grande que ele simplesmente não seguisse mais esse caminho. Ele nunca bebeu na vida. Ele viveu e terminará essa encarnação sem cair nas mesmas situações que ele caiu em vidas passadas. Por quê? Por causa desse pai que jogou a vida dele fora para que ele não jogasse a vida dele fora. Aí você pergunta assim para mim, Paulo, foi isso mesmo que aconteceu? Eu digo, não sei, só sei que foi assim. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Como é que esses 2 espíritos voltam para o plano espiritual? Esse pai, que agora é pai, que jogou a vida fora, pode ter sido um filho desse pai, que agora é filho, que viveu a mesma experiência invertida. Como é que eles estão agora vivendo a sua vida no plano espiritual? Desarmonizados ou harmonizados? Isso é reparação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A reparação não é pagar. A reparação é corrigir. A reparação é o mecanismo do equilíbrio divino para que as coisas voltem para o seu rumo natural do equilíbrio da harmonia. Porque sem esse movimento, a gente fica no balançar das ondas o tempo inteiro. Eu te jogo uma pedra, você me joga uma pedra, eu te jogo outra pedra, você me joga outra pedra, eu te jogo uma pedra, você me joga uma pedra. Até quando vai parar isso? A pessoa perguntou assim, Paulo, todo espírito abortado fica com raiva da mãe? Não. Mas sim também. Vai depender de quem? De cada caso é um caso. Pode ser que ali seja um espírito nervoso, chateado, angustiado e fique com raiva. Pode ser outro que compreenda tudo e simplesmente passe a mão na cabeça da mãe, não tem problema não, depois eu volto. Está tudo certo. Mas uma coisa é certa, que está lá no Código Penal da Vida Futura. Não há nenhum ato, nenhum gesto, até nenhum pensamento que não exija reparação do ponto de vista da existência futura. É desse jeito que as coisas vão se ajustando. Ajustando. No Evangelho, Jesus dizia assim, ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, aquele que disser do seu irmão, raca. Olha a comparação. Matar e pensar ou dizer ou maldizer o outro é igual, mas ele está botando em igual nível de categoria, porque não é o que você faz, é o que você pensa, é o que você sente, é a sua vontade. É por isso que a sociedade é importante, porque sem esses reencontros, como nós iríamos despertar a consciência para essa luz adormecida que existe dentro de cada um de nós, gente? Como nós iríamos fazer isso? Então a gente tem que agradecer aos espíritos que vieram nos trazer a codificação, porque não esqueçam que a codificação veio toda pela mediunidade. Quando uma pessoa está falando dessa faculdade, está falando de um canal de comunicação, que pode ser, você pode ligar para um programa de variedades e de fofoca, você pode ligar, não pode ligar, pegar seu telefone e ligar, mas você pode também ligar para um canal onde você tem informações sérias, informações precisas, que ajudam no entendimento da vida, para que a gente saia dos sonhos, porque não faltam pessoas
querendo dizer que Deus te castiga se você não fizer o que Ele te manda fazer, seja lá o que for que Ele te mande fazer. Agora, em verdade, não é Deus quem ordena, isso é a nossa consciência que busca aplainar as veredas, endireitar os caminhos para que nós possamos, de maneira inexorável, chegar no futuro grandioso que nos aguarda a todos. E é por isso que nós estamos aqui, para refletir, para pensar e, acima de tudo, para olhar para o nosso entorno. O Espiritismo não adianta você ficar falando do Espiritismo, pensando o Espiritismo é feito para viver, para experimentar mesmo. Você chegar lá e dizer assim, deixa eu experimentar fazer isso com essa pessoa, será que vai dar certo? Vamos tentar. Vamos tentar desenvolver alguma coisa em mim que não está podendo desenvolver. O que eu não consigo fazer ainda nessa encarnação? Eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Bom, está aí um bom exercício. Não vai logo nos top, não, porque o top é difícil. Mas perdoa aquelas coisinhas pequenas, aquelas coisinhas miúdas, aquelas coisinhas, sabe? Aquelas picadinhas de agulha. Aí vai crescendo até o ponto que der. Quando não der mais, saiba que chegou no seu limite, mas você se esforçou para vencer as suas más inclinações. E o bom espírita não é necessariamente reconhecido pelas suas obras, mas pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Vamos agradecer a presença dos nossos irmãos na nossa vida, acima de tudo, espirituais, encarnados, e saber que isso aqui faz parte de um grande mecanismo. É como se nós fôssemos abelhas em uma colmeia, é como se nós fôssemos átomos dançando no universo, é como se nós estivéssemos aqui como elétrons dentro de uma grande configuração da matéria. Todos os equipamentos do universo estão exatamente submetidos às mesmíssimas leis. Só que lá é a força bruta, aqui é pela consciência, pelo livre-arbítrio, pela nossa vontade. Não nos impressionemos com as bagunças que acontecem na periferia, porque no centro está a ordem, presidindo todos os movimentos. Quando você vai arrumar a casa sexta-feira, você arruma ou você primeiro bagunça para depois arrumar? Como é que você faz? Primeiro você bagunça, você tira as coisas do lugar, você passa água no chão, não é assim que a gente faz? Passa a cera, para passar a cera tem que jogar tudo lá de fora para depois botar tudo lá de dentro. Então, para arrumar tem que bagunçar. Então, quando você está bagunçando, é sinal de que você está indo para a arrumação. O ruim é quando você está no meio da poeira, respirando a poeira, vendo que está tudo errado, sentado no sofá sem fazer absolutamente nada. Então não tenham medo de bagunçar, desde que vocês saibam que depois vocês precisam arrumar. Muita paz a todos.